Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário que você vai ver o nosso programa. Pois é, hoje é feriado, dia de instalação do município de Porto Velho, 104 anos, é muito tempo, hein? É uma menina com mais de 100 anos, afinal de contas, quando a gente pensa em história, 104 anos não é nada, ou seja, ainda temos muito que andar. Nossa cidade com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas temos aqui muitas alegrias também, muita coisa boa, muita gente hospitaleira, e uma galera que está afim de trabalhar, ou seja, a cidade se movimenta. Infelizmente, o que não deixa muitas vezes a cidade de Porto Velho funcionar é quem comanda. Aliás, é um mal no Brasil, né? O povo quer, mas quem comanda empaca as coisas. Mas, como nós somos teimosos, a gente vai, ó, e vamos comemorar hoje, 104 anos, gente, estamos aqui nessa batalha, muito bom, muito bom. E nós aqui no Rondônia ao Vivo, apesar do feriadão, estamos aqui nessa labuta diária, tentando levar para você o que é fato, vira notícia. E a nossa equipe está 24 horas aí, ó. O pessoal trabalha que nem Bacurau, meu amigo. Vira a noite correndo atrás, tá certo? E por falar em problema, infelizmente, eu vou ter que falar, é que tá tendo o maior agito lá no presídio Urso Branco. Aí você vê, agente penitenciário em greve, PMs que ficavam nas guaritas foram retirados, o presídio superlotado, ou seja, é a receita do caos, né? Eu espero muito, estou rezando aqui que não aconteça aquelas cenas que nós já vimos no Urso Branco alguns anos atrás. Mas enfim, a galera tá lá, espero que se resolva, que conversem e que, como diz o outro, que o senhor lá em cima olhe por nós hoje, que a gente comemora 64 anos numa boa, não vai ficar preocupado com a galera que fugiu ou que está acontecendo isso e aquilo, tá bom? Agora eu tô aqui, sabe com quem, minha gente? Para falar sobre saúde, exatamente, é o médico Fernando Máximo. Quando eu falo Fernando Máximo, eu lembro de um cantor muito famoso que tinha alguns anos atrás, há muitos anos atrás, aliás, chamado Ângelo Máximo. E eu, hoje de manhã, falando o nome, eu falei, o Ângelo Máximo vai vir aqui. Eu falei, não, é Fernando Máximo. Que é meu primo. Olha aí, rapaz. Teu primo? É, primo do meu pai. Caramba! Esse mundo é muito pequeno mesmo, hein? Eu tava aqui, me lembrei assim, do nada. Mas olha só, ele tá aqui com a gente, vai falar hoje, sabe o quê? Sobre a CESAL, Secretaria Estadual de Saúde, sobre o João Paulo, sobre os hospitais do interior, sobre os problemas que ele está enfrentando, o orçamento. Ou seja, eu te digo uma coisa, hein? Ele tem mais problema do que solução. Porque problema é muito, a solução demora um tempo. O problema aparece, a solução você tem que pensar para poder botar ela em prática, para ela poder aparecer. Fernando, muito obrigado, bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo, é sempre um prazer tê-lo aqui. Aliás, nós estamos sempre de portas abertas, o pessoal do governo, pessoal, para conversar e chegar a fazer essa proximidade com a população. Bom dia, Ivanilson, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E já que você tocou no assunto do Ângelo Máximo, é realmente meu primo, e o Cauã, da dupla Kleber e Cauã, também é meu irmão. Rapaz, tu canta também? Rapaz, cantava quando eu era solteiro. Olha o que você cantava. Pois é, agora que eu casei, não canto mais ninguém, canto só minha esposa. Ah, tá então, certo. E esse canto... Cantar mesmo, nunca cantei, não. E olha que esse canto tem que estar afinado sempre, hein, meu amigo? Tem que estar afinadinho. E está, graças a Deus, tem sido bem afinado. Tá certo. Fernando, normalmente aqui, quando a gente tem um entrevistado, eu pergunto, uma pergunta eu faço porque você está aqui, eu te conheço muito pouco, conheço das matérias, dos jornais, enfim, mas nunca nem te vi pessoalmente, estou te vendo agora. Então imagina o nosso leitor não, o leitor também, que o pessoal que acessa o nosso site, mas então, o nosso internauta. Quem é Fernando Máximo? Você apresenta para esse povo. Então, sou médico, sou cirurgião geral, trabalho há 9 anos no João Paulo, né, sou professor universitário, dou aula praticamente nas 3 faculdades de Porto Velho. Tenho 5 pós-graduações, sou pós-graduado em cirurgia geral, em bioética, em segurança pública e direitos humanos. Sou pós-graduado ainda em medicina do trabalho, tenho um MBA em gestão pela FGV e estou fazendo um doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Então já tenho uma certa experiência com saúde pública, trabalhei a vida inteira no SUS, né, e senti na pele o que é o João Paulo II. A gente estava conversando aqui antes de começar o nosso programa sobre o João Paulo II, então ali eu conheço muito bem. Trabalhei durante muitos anos, vi o sofrimento dos pacientes, vi o sofrimento dos profissionais, que as condições de trabalho também são muito ruins, né? Então os profissionais acabam ficando de mãos atadas muitas das vezes, não conseguem resolver o problema do paciente, tem dificuldade porque falta muita coisa, a estrutura é muito precária. Então conheço um pouquinho, aliás, 9 anos acho que não é tão pouco, né? Gosto muito do João Paulo. Né, tem uma admiração incrível pelos profissionais que ali trabalham, porque se dedicam. Galera literalmente carrega o piano, né? Carrega o piano, né, trabalham sem condição nenhuma, se dedicam ao máximo possível.
E o João Paulo ainda acaba salvando muita gente. É claro que as condições são muito ruins, mas muita gente chega ali muito grave e acaba saindo viva. Muito disso, uma boa parte disso devido à dedicação dos profissionais, dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos em enfermagem, técnicos em laboratório, técnicos em raio-x, pessoal, assistente social, psicólogos. Psicólogos são muito importantes em muitos casos ali para os pacientes também. Então é um trabalho em equipe, os dentistas, cirurgiões bucomaxilofaciais, toda a equipe de profissionais médicos, ortopedistas, cirurgiões, neurocirurgiões, cirurgiões vasculares, cardiologistas, clínicos. É uma equipe grande que trabalha se dedicando bastante para poder salvar aquelas vidas ali, aquelas pessoas que chegam, e geralmente quando chegam no João Paulo são os casos mais graves, né? E aliás, Fernando, uma coisa que tu tá falando aí, outro dia eu tava falando com um amigo meu que é médico, e ele falou assim: Ivanilson, se um dia você sofrer um acidente, vá pro João Paulo, não vá para outro local não, porque lá você vai ter todas as especialidades. É isso mesmo, João Paulo tem médicos de plantão, né? Por exemplo, hoje é feriado. Lá tem ortopedista, tem cirurgião vascular, tem neurocirurgião, tem clínico, tem tudo de plantão. Então, se você tiver um acidente hoje e for para um hospital privado, a maioria deles você não vai ter tantos profissionais de plantão. Às vezes estão em casa, mas até chamar e etc. O João Paulo não, o cara está lá no plantão, né? A maioria desses profissionais que eu te falei estão lá no plantão, então você é atendido de forma rápida, precisa abrir a cabeça, está com um hematoma dentro da cabeça, tem um neurocirurgião, tem um anestesista, bota na sala na hora, opera. Nem sempre acontece isso porque tem pouca sala de cirurgia, às vezes tem uma certa dificuldade, tem uma sala bloqueada porque não tem vaga na UTI, então tem um paciente dentro do centro cirúrgico que precisava de uma UTI, não tem como sair para a UTI porque não tem vaga, ele fica bloqueando uma sala do centro cirúrgico, que no centro cirúrgico também tem os aparelhos similares aos aparelhos da UTI, então não é toda essa maravilha do mundo, mas num grande trauma, não tem a menor dúvida, eu não quero nunca ter um acidente, mas se por acaso tiver, Deus o livre, eu quero que seja levado para o João Paulo, que é o melhor lugar para te atender nos primeiros minutos, na primeira hora, nos primeiros instantes. Apesar dos pesares, apesar de não ter leito, apesar de estar com o paciente no corredor, de estar há anos com o paciente tomando sol e chuva na garagem, mas ainda é um lugar que vai te dar o primeiro atendimento no caso de um acidente, por exemplo, de forma... Fernando, tem uma pergunta. Tu me falou que tu está fazendo um curso em Portugal, não é isso? Sim. Qual é essa? Eu passei um tempo fora do Brasil também, morei na Europa. E minha pergunta é a seguinte: por que o sistema de saúde lá, ele funciona? Digo, pelo menos o do Reino Unido funciona. E a saúde no Brasil, essa dificuldade, o que, na tua opinião, você que é um cara que trabalha, que acho não é um estudioso da área, o que falta para dizer, não, no Brasil a saúde tem que andar? É o tamanho do país? É a falta de coordenação entre o governo federal e os governos estaduais? Na tua opinião, qual é o grande calo da saúde no Brasil ser esse caos? Bom, Ivan, é uma série de fatores, não é um fator só. Primeiro, o modelo de assistência de cada país, modelos diferentes em lugares diferentes. Segundo, os países da Europa, como você disse, o Reino Unido é um país super rico, é um país que tem uma cultura completamente diferente, a política muito mais evoluída do que a nossa, as pessoas são mais evoluídas, o povo muito mais dedicado, é um modelo completamente diferente. Então, eu acho que o fator financeiro é um fator extremamente importante, o fator cultural é outro fator importante, e aí eu já puxo para a cultura e vou te dar um exemplo. Se você passar sábado à noite, der uma volta pela Zona Leste, pela Zona Sul, por outros lugares da cidade, você vai ver, sábado, meia-noite, por exemplo, você vai ver pessoas bebendo nos bares, isso é normal em qualquer lugar do mundo. Mas quando você olha lá fora, praticamente todas as pessoas estão bebendo e tem 20 motos ali fora estacionadas. Aquelas pessoas bebem até de madrugada, montam na moto e saem dirigindo a moto. Isso é uma questão cultural. Verdade. Isso Lá todo mundo pega táxi e vem andando. Na Europa vai todo mundo de táxi. Aí quando essa pessoa embriagada ou com certo teor alcoólico monta numa moto, a gente sabe que não vai dar certo. Moto mesmo, se a pessoa não tiver bebido, tem uma chance grande de ter problema. Concorda comigo? Claro. Imagina a pessoa que está bebendo ali desde 10 da noite até 2, 3 da manhã, monta na moto, bota a parceira na garupa e acelera. Essas pessoas vão ter problemas, vão cair de moto, vão fraturar a perna, vão fraturar o pescoço, vão ter problema de estourar o baço, fígado, ter lesões e vão cair lá no João Paulo. Então você começa a ter um gasto muito alto num país que é um país pobre. Vou te dar exemplo de gasto, só para você ter uma noção. Essa pessoa, você vai acionar a polícia militar quando ele cair de moto, aciona a polícia militar, aciona o SAMU, começa a gerar custos. Transporta essa pessoa para o Hospital João Paulo, aí ela vai botar uma prótese no fêmur, vai ter que abrir a cabeça, sei lá, abrir o abdômen, então
um custo muito alto de profissionais altamente especializados, com materiais caros, de próteses, materiais de craniotomia, de cirurgias. Vai ficar lá internado 10, 12 dias na UTI, uma semana, sai da UTI, vai para a enfermaria, fica mais 10 dias internado, sai, se sair vivo, né? Alguns casos infelizmente acabam morrendo, vai para fisioterapia, acompanhamento pós-operatório, passa meses nesse acompanhamento, gerando custos para o Estado. Além disso, se ele ficar 6 meses sem trabalhar, ele vai para o INSS. O INSS tem que custear ainda, além do tratamento caríssimo, ele vai custear ainda a família dessa pessoa que está sem trabalhar. E claro, ele paga o seguro do INSS, é para isso mesmo. E depois pode ficar sequelado para o resto da vida, um jovem de 20 anos sequelado que não vai mais conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir para o país e vai ficar dependendo. Então tem vários desses pacientes, e tem muitos estudos mostrando isso, que esses pacientes chegam a custar R$1 milhão. Um paciente que um trauma desse aí, que ele caiu, quebrou perna, abriu a cabeça, ficou 10, 20 dias na UTI, internado e tal, e esse prazo todo, esse paciente chega a custar R$1 milhão, por uma simples questão de educação. Se ele tivesse gastado R$10 no Uber, né? R$10 no Uber, no aplicativo, eu não ia falar Uber porque para não fazer propaganda, mas pode Uber, falar. que você falou, se ele tivesse gastado R$10 para ir no Uber, R$10 para voltar, ele teria economizado R$1 milhão para o país. Então, é uma questão cultural importante. Claro, a questão financeira também. Esses países da Europa estão muitos anos na nossa frente, a política muito mais evoluída, muito menos corrupção, muito menos coisas erradas, e essas pessoas conseguem acumular, o país conseguiu acumular riquezas e tem muito mais condição de manter um sistema de saúde melhor. Mas a educação é fundamental. Acho que a educação é a grande base. Olha, né? eu te dei um exemplo simples aqui e eu acho que todo mundo que está assistindo vai acabar concordando com isso. Se aquela pessoa tivesse gastado R$20, ele economizaria R$1 milhão para o Estado. Né? E façam isso, vocês que estão nos assistindo. Deem um giro no sábado à noite. Eu faço isso, já fiz várias vezes. Dá um giro no sábado à noite na Zona Sul, Zona Leste ou outros lugares de Porto Velho e você vai ver 10, 15 motos, 20 motos estacionadas na porta e todo mundo lá dentro tomando bebida alcoólica. E aí, qual o dia que tem mais problemas no João Paulo II? Sábado à noite. Sábado à noite, domingo, de dia. Não era para ser, porque durante a semana as pessoas vão para a escola, anda muito de moto também. Vão para a escola, vão trabalhar, leva a criança na escola e tem muito menos acidentes acidentes entre aspas, porque esse aí, na minha opinião, não é acidente. Acidente é aquilo que não poderia ser prevenível, né? E esse aí a pessoa pode prevenir se ele não beber. Então, mas vamos caracterizar, vamos falar como se fosse acidente. Durante a semana deveria ter muito mais, concorda comigo? Todo mundo indo Sem trabalhar, dúvida. O movimento na rua é muito maior, etc. E não tem, né? Tem bem menos. É claro que pode acontecer sem ter bebido, claro que pode. Muita gente cai de moto indo para a escola, indo trabalhar sem ter bebido, sem nada, por uma imprudência aqui, uma imprudência ali, outras coisas. Mas a bebida alcoólica ela aumenta muito. Isso aí é só uma questão cultural. Você não vai ver ninguém na Europa, ninguém nos Estados Unidos, ninguém no Japão saindo para beber à noite, indo de moto, É uma coisa, ou dirigir o carro. é uma coisa que você está falando que chamou muita atenção quando eu cheguei lá, é que à noite as pessoas ou vão andando, ou pegam táxi, ou enfim, não dirigem. Até porque no Reino Unido, na Escócia pelo menos, se você cai numa lei seca, embriagado, meu amigo, tu já perdeu o teu carro ali. O carro fica. Nos Estados Unidos e no Canadá também, a lei quanto à lei seca, o pessoal pensa que no Brasil é rígido, lá é Não, muito não é mais nada. rígido. Lá é muito mais rígido, né? O cara perde a carteira, ele vai ter que fazer prova de novo, ele vai ter que instalar no carro dele um bafômetro, né? E para ele dirigir aquele carro, ele só pode dirigir aquele. Quando ele for dar na chave, ele vai fazer o bafômetro, ele tem câmera no carro, mandando as imagens para o Detran. Eu estou dizendo especificamente de alguns lugares dos Estados Unidos e do Canadá. São muito mais rígidas as leis do que no Brasil. É que o brasileiro, de um modo geral, a gente é mais flexível, né? O jeitinho brasileiro. Então, Deus no controle, não tem problema. Deus no controle. Qualquer coisinha que aperta, o brasileiro reclama. Mas tem medidas que são importantes. Por exemplo, quando fizeram a lei para que os motociclistas pudessem usar capacete, todo mundo reclamou. Ah, esse troço na cabeça é muito quente, incomoda, não dá para dirigir, etc. Hoje em dia todo mundo usa capacete. No cinto de segurança foi a mesma coisa. Quando veio a lei seca, a mesma coisa. Ah, lei seca, não posso nem tomar mais meu vinhozinho, minha cervejinha, mas não pode mesmo. Né? Quando se faz a lei seca, é baseado em estudos científicos. Aquela quantidade de álcool, acima daquela quantidade de álcool ali, vai atrapalhar os sentidos, vai atrapalhar a coordenação, vai dificultar a capacidade do indivíduo dirigir um veículo automotor. Né? Isso aumenta as chances de ter-se acidentes, de ser colisões e mortes, inclusive matando pessoas que talvez não tinham nada a ver com a situação, que eram pessoas inocentes. Um pedestre, outra pessoa que estava num outro veículo, ou um motociclista que não estava embriagado, estava andando certinho ali perante a lei e acabou morrendo. Uma família fica
sem o pai de família, sem um sustentador, o país perde um jovem. Né? Aliás, eu concordo contigo e tem um ponto que você falou, questão cultural, é que no Brasil também a gente tem uma, talvez a palavra seja flexibilidade, que você acabou de usar, em relação ao consumo de álcool, a mídia em cima do álcool. Eu acho uma coisa muito perigosa isso. A mídia é muito intensa, né? Muito intensa. As grandes cervejarias botam e pagam alto por isso. Então eu fico assim pensando, gente, deveria ser feito que nem fizeram com cigarro. Quando tinha propaganda, baniram dos veículos de comunicação. Na minha opinião, álcool é um negócio que tem que ser repensado no país. E aí eu vou te falar duas coisas interessantes. Que às vezes o Brasil, a gente tá indo por um lado bom e às vezes quer andar na contramão. Exemplo, restrição ao cigarro. E esses dias teve uma entrevista que foi veiculada na internet aí do Maluf, na época que estava proibindo o cigarro nos restaurantes em São Paulo, e o próprio repórter chateado com ele, que isso era um absurdo, estava cerceando o direito do cara de fumar, que não sei o quê. Ele falava, mas o cara vai morrer, deixa o cara morrer, ele não quer morrer. Então assim, hoje a gente enxerga essa lei, a gente enxerga essa entrevista como um absurdo. Todo mundo sabe que fumar dentro de avião, dentro de ônibus, dentro de restaurante é uma porcaria. Com certeza. Com perdão da palavra, porque o cara está querendo se matar, tudo bem, ele está matando outras pessoas que estão ali, fumante passivo. Beleza. Leis restringindo o uso do cigarro, ótimo. Mas aí tem gente querendo liberar a maconha. E aí tem estudos científicos atuais da Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos mostrando que a maconha causa os mesmos cânceres que o cigarro causa, os mesmos. Câncer de próstata, câncer de esôfago, laringe, vários cânceres podem ser causados pela maconha. Ainda em menor incidência, porque quem fuma maconha fuma menos. O cara que fuma cigarro fuma 20, 40 cigarros por dia, quem fuma maconha fuma 2, 3. Mas tem potencial para causar os mesmos problemas, sem contar que maconha aumenta a chance de depressão, de suicídio, de Alzheimer, e é a droga imbecilizante, né? A droga que o jovem vai utilizando, e com o passar do tempo não consegue ter mais o mesmo raciocínio que tinha. Então, da mesma forma que tem leis muito positivas querendo restringir o uso do tabaco, do cigarro, porque é ruim para a saúde, causa a morte das pessoas, tem outras pessoas querendo andar na contramão e liberar o uso da maconha. Descriminalizar e etc. Então, a gente fica preocupado. Quer ver outro exemplo? Os jovens do Brasil hoje em dia, você há de convir comigo, que eles praticam mais exercício físico, dieta mais leve, dietas mais elaboradas, com menos carboidratos, etc. Menos coisas industrializadas, ingerindo mais coisas orgânicas, isso é muito positivo. Mas a juventude atual nunca bebeu tanto. Não teve uma juventude que bebesse tanto quanto a atual. E aí o cara passa o dia inteiro comendo comidinha leve, tudo bem, exercício, chega à noite e toma 1 litro de uísque. Joga fora tudo que Aí ele... eu te pergunto, resolveu o quê? Verdade. Entendeu? As pessoas querem uns costumes que são excelentes, beleza. Restringir o cigarro, ótimo. Agora vai liberar a maconha? Por qual motivo? E aí a mídia entra com um papel muito importante nessa questão e um papel, inclusive, importante do ponto de vista social. Claro que é importante a mídia nisso, mas alguns segmentos da mídia tentam confundir as pessoas. Eu assisti uma reportagem num canal importante, que eu não vou citar o nome, onde as pessoas tentavam... A reportagem foi tentando confundir as pessoas de maconha recreacional, que é essa maconha de fumar o baseado, com uma substância da maconha que é utilizada para tratamento medicinal. Duas coisas que não tem nada a ver. Fumar maconha não cura ninguém de nada. Tem algumas substâncias que estão, por acaso, contidas no cigarro da maconha, assim como no cigarro comum tem substância boa também, como no álcool tem substância boa, entendeu? Como em algumas bebidas alcoólicas tem. Ah, vou tomar cerveja, tem algumas coisas boas dentro? Tem. Né? Então eles tentando confundir as pessoas de que o uso recreacional da maconha pode curar doenças, não é isso. Tem algumas substâncias, aí você faz um comprimido, faz um medicamento para curar algumas coisas específicas, como algumas crises convulsivas de crianças e algumas outras doenças. E a reportagem estava tentando meio que confundir as pessoas, entrevistando a mãe da criança que tomou um remédio, né? Entrevistava uma pessoa que era contra a liberação da maconha, e depois entrevistava a mãe de uma criança que falava, não, minha filha tomou esse remédio e foi bem sucedido. Uma clara tentativa de confundir, não sei por que interesses, né? Mas infelizmente no Brasil a gente observa isso. Algumas leis boas vêm e outras pessoas vêm querendo andar totalmente na contramão. Isso é cultural. Tá certo. Fernando, agora diga uma coisa, já que você assumiu a Secretaria Estadual de Saúde, qual foi a situação que você encontrou hoje na CESAL?
Então, a gente tem vários problemas grandes e graves na Secretaria de Saúde, como, por exemplo, o Hospital João Paulo II. É inadmissível um hospital com 140 leitos e nos foi deixado um hospital com 148 leitos e 900 pacientes. Meu Deus do céu. E aí tem pacientes nos corredores, tem pacientes nas garagens, tem pacientes tomando sol e chuva. Nós recebemos a CESAL nessa situação. Eu acho que é de conhecimento de todas as pessoas do Estado isso. E nós precisamos tomar medidas urgentes. E já estamos tomando desde antes de tomarmos posse. Antes do dia 1º, durante o período de transição, já tínhamos um planejamento do que fazer. Agora, quando você tem um problema crônico, o João Paulo, esse novo João Paulo era para ter sido construído 20 anos atrás. Não existe um hospital com 148 leitos e 900 pacientes espalhados. Tem 100 pacientes no Santa Marcelina, tem 270 no Sandi, tem mais de 30 pacientes no Samar, tem 30 pacientes na AME, tem 200 pacientes no hospital de base e mais 280, 290 pacientes dentro do João Paulo. Isso muda de um dia para o outro. Às vezes aumenta um pouquinho e diminui, mas é um absurdo isso, é inadmissível. Então esse é um dos grandes problemas que nós temos. É o único? Não. É o maior? É o mais emergente, é o que eu preciso tentar resolver de forma mais precoce. E estamos trabalhando nisso. Agora temos um déficit orçamentário também importante. É algo extremamente importante que nos próximos dias a gente vai começar a falar sobre isso, mostrar com dados mais reais, porque isso depende de uma análise mais complexa que já está sendo feita. Nós temos dados parciais já muito importantes de um déficit orçamentário incrível que foi deixado. Nós vamos divulgar isso nos próximos dias. Qual o orçamento da CESAL? Para a gente poder ter mais ou menos uma base. O orçamento da CESAL é um pouco mais de R$1 bilhão por ano. Ok. Aí você fala assim, nossa, é muito dinheiro. Não é não, né? É muito dinheiro, mas teve um procurador que falou para mim uma frase esses dias, é muito que é muito pouco. Não tem quantidade de muito dinheiro. Fala assim, eu ganho, você ganha, ou nós ganhamos, qualquer um de nós, R$5 mil por mês, é muito. Aí eu falo assim, não, R$5 mil é pouco, mas pro cara que ganha 1.000, ele fala assim, ele ganha 5 mil, ganha pra caramba. Só que ele não sabe que o cara também tem outras despesas. Gasta mais. Problemas, gasta mais. Então, assim, a saúde, se a gente não está conseguindo fazer com esse dinheiro, é porque não é muito. Quando você olha o número real parece ser muito. Mas tendo em vista o tamanho e a complexidade dos problemas, o custo para solucionar cada problema, é aquilo que eu te falei. Você pega um paciente que vai te custar muito caro. Não é caro porque é a vida, não tem preço, mas em valor real você consome parte desse orçamento que você tem e o orçamento, infelizmente, não é suficiente. Tanto é que deixaram para a gente aí um rombinho que a gente vai divulgar aí daqui uns dias quando a gente tiver com esses dados todos prontos. Você, como eu já falei, assumiu a CESAL agora no governo Marcos Rocha. Quais serão os focos principais agora? Quais serão as suas medidas? Assim? Primeiro foco, João Paulo II. É claro que João Paulo II tem várias nuances. Primeiro que não é fácil licitar um hospital desse e construir. Se fosse, outros teriam feito para trás. Claro. E mais de 20 anos que era para ter sido construído já, como eu já disse. Então, o primeiro foco é João Paulo II. Mas, ao mesmo tempo que eu estou focado no João Paulo e tendo que investir nisso, energia, tempo e dinheiro da Secretaria de Saúde, eu não posso me esquecer do hospital de base, eu não posso esquecer do complexo hospitalar de Cacoal, eu não posso esquecer de São Francisco, eu não posso esquecer de Buritis, de Extrema, eu não posso esquecer do estado inteiro. Entendeu? Então eu preciso continuar tocando a saúde com dificuldade, porque o orçamento é pouco para os compromissos que a saúde tem, e preciso, além disso, tirar os pacientes da chuva e do sol do João Paulo II, que hoje tomam sol e chuva estando internados, hoje que eu digo há algum tempo, nós recebemos dessa forma. E preciso pensar em construir um outro hospital sem orçamento. Eu não tenho outro orçamento, não tenho orçamento hoje, o Estado não tem dinheiro, não tem um centavo em caixa para se construir o hospital. É fácil? Não é fácil. Mas nós estamos lançando mão de algumas medidas e além de não ser fácil, demora. Se eu tivesse todo o dinheiro em caixa hoje para fazer o João Paulo, eu demoraria 1 ano para licitar e demoraria pelo menos 2 anos para construir. A burocracia é A burocracia no Brasil mata, né? Cara, literalmente ela mata. É inadmissível essa burocracia. Quando eu vejo o presidente Bolsonaro falando que vai diminuir a burocracia, nós precisamos disso. Um dos principais motivos pelo quais as empresas internacionais não vêm para o Brasil é a burocracia. Tem vários outros, burocracia, preço da energia, mão de obra desqualificada. Mas voltando para o João Paulo, não tem como esperar com esses pacientes tomando sol e chuva no João Paulo 3 anos ou 4 anos para entregar um hospital. Não tem. E isso se não tiver algum problema, tipo uma obra embargada por algum motivo ou outro. Como não tenho como esperar, eu preciso tirar as pessoas do sol e chuva, do sol e da chuva. E aí, durante a transição, eu fui 3 vezes a Brasília e agora, depois de secretário, no primeiro dia 1º de janeiro, tomamos posse aqui, fomos para Brasília, inclusive todas essas viagens, Ivan, do meu bolso, nenhuma custeada pelo governo. Eu fui 4 vezes a Brasília, já 3 na transição. E uma agora, dia 1º, fui dia 1º, voltei dia 3, fui junto com o governador. Nenhuma delas eu
o Estado pagou nada, nem viagem, nem diária, nem nada. Eu paguei tudo do meu bolso, até por querer resolver o problema. Né? Na transição, o governador Marcos Rocha falou para mim assim, eu falei, governador, eu preciso ir a Brasília tentar falar com o futuro ministro. E eu vou lá. E ele falou assim, mas você vai gastar o dinheiro do seu bolso? Eu falei, governador, eu vou, porque isso não é gastar, na minha opinião. Quem já sofreu na pele, estando dentro do João Paulo há vários anos, esse dinheiro da passagem, não sou rico, mas justifica, é um investimento que eu estou fazendo para tentar resolver aquele problema. E realmente estive lá, e na última viagem que nós fomos com o governador Marcos Rocha, nós sentamos lá com o ministro da Saúde, nós ficamos um dia no quartel-general do Exército, em Brasília, tentando algumas coisas que eles nós fizemos uma parceria extremamente importante, um convênio com o quartel-general do Exército, lá no Batalhão de Engenharia e Construção, né, na chefia lá em Brasília, e eles vão nos dar uma assessoria muito importante na construção do novo João Paulo, que é na questão, primeiro, do projeto, que um dos problemas que a gente teve com o hospital anterior, com o Euro, foi projeto. O projeto teve algum probleminha ali, foi embargada a obra no começo. Outro problema que tem sempre, eles estavam nos falando dessas obras, é na licitação. Porque você faz uma licitação, às vezes uma vírgulazinha que ficou errada ali, uma empresa vem e consegue impugnar aquele edital e etc. Então, vai tomando tempo, vai atrasando. E o terceiro, na fiscalização das obras, que é extremamente importante. Então, o Exército vai nos fornecer isso, nós fizemos essa parceria, o governador Marcos Rocha fez o convênio lá com o Exército Brasileiro, lá direto no quartel-general em Brasília, e eles vão nos dar essa assessoria. Além disso, na segunda reunião, nós fomos para o Ministério da Saúde e apresentamos para ele, mostramos para eles o João Paulo II, né, que é um hospital que todo mundo vê, e como disse o conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Eurípides Mendonça, salvo engano, que é fiscalizador, viaja o Brasil inteiro, e falou assim, eu afirmo categoricamente que o Hospital João Paulo II é o pior hospital de pronto-socorro do Brasil. Meu Deus do do pior céu, porque, que título, nós não merecíamos, né? É, porque ele esteve aqui, eu acho que foi em outubro ou novembro, ele falou assim, pacientes tomando sol e chuva internados com fratura de fêmur, fratura de bacia, fratura de não sei de quê, isso aí é muito grave. Né? Então lá no Ministério apresentei o Hospital João Paulo II, logo no dia 2 ou 3 de janeiro, e eles ficaram assim, bem assustadinhos com o que viram. Eu peguei fotos que vocês mesmos divulgaram aí, vídeos, a imprensa divulgou, mostrei para eles fotos e vídeos, e eles ficaram assustados, e quando eu mostrei os números do que é o João Paulo II hoje, eles falaram, realmente, vocês estão muito ruins, e eu vou mandar, a gente vai fazer uma parceria com vocês, e eu firmei esse convênio com o Ministério da Saúde, para eles mandarem uma equipe do Sírio-Libanês, que é um hospital de referência no Brasil, um dos melhores hospitais, especialmente em emergência, para essa equipe nos dar uma consultoria aqui em Porto Velho sobre como melhorar o fluxo do João Paulo II para que a gente tire os pacientes da chuva, tire os pacientes o máximo possível dos corredores, para que a gente possa dar uma qualidade melhor para esses pacientes até que seja construído o hospital novo. Quando que essa equipe chega em Porto Velho? Essa equipe tinha marcado com a gente para chegar dia 4, agora ligaram ontem que tiveram um problema, vai chegar dia 11. Só que nós estamos trabalhando dioturnamente, eu vou lançar em primeira mão aqui no seu site, que a gente criou uma equipe grande da Secretaria de Saúde, do Estado, da CESAL. Nós estamos nos reunindo pelo menos 2, 3 vezes por semana, nos reunimos ontem, né? Reunimos ontem. E a equipe composta por profissionais da CESAL, profissionais do João Paulo II, do Hospital de Base, de outros hospitais que dão suporte, que podem dar suporte e tirar pacientes do João Paulo II, e montamos uma estratégia chamada SOS João Paulo II. Qual que é o objetivo? Quando o pessoal do Sírio-Libanês vier, nós já tenhamos todo o planejamento pronto. Isso está praticamente concluído. Nosso planejamento do que fazer para tirar aqueles pacientes dali, melhorar, dar uma qualidade melhor um pouquinho, não dá para melhorar muito com as paredes mofadas, com a hidráulica ruim, com a elétrica péssima, com o hospital caindo aos pedaços, que é um hospital construído há 36 anos, né? Com a taxa de ocupação lá em cima, mas a gente tenta dar uma dignidade um pouquinho melhor até que seja construído outro hospital. Porque o meu sonho era entrar hoje e falar assim, pam, passe de mágica, hospital novo, novo João Paulo, e leva todo mundo para lá e maravilha. Tem como fazer? Infelizmente não tem. É um problema crônico que vem se arrastando há 20 anos, né? O próprio Ministério disse isso, 20 anos atrás era para ter sido feito esse hospital. E a gente está tentando resolver. Então, nós teremos mais uma reunião no dia 28, que é a última reunião desse grupo SOS João Paulo, um grupo formado por pessoas extremamente capacitadas, técnicas, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoas que realmente conhecem a saúde pública e conhecem a rede da saúde pública de Porto Velho e do estado de Rondônia, que estão empenhadas nesse projeto para que a gente possa, mas em poucos dias, e aí nós não colocamos em prática completamente ainda esse projeto, porque a gente quer que o pessoal do Sírio-Libanês olhe o projeto como um todo e fale assim, olha, essa folha está aqui, melhor se ela ficasse assim.
e a gente começar a gastar energia com isso, despendiar energia, pode ser que eles cheguem com a expertise deles, que com certeza é maior do que a nossa, eles podem chegar e falar assim, não, não é bem assim, vamos por esse lado aqui, isso que vocês planejaram está certo, que eu acho que tem coisas que nós fizemos ali que não tem como eles negarem e achar a estratégia melhor, mas esse aqui, a gente pode fazer de uma forma diferente e por isso a gente não colocou completamente o plano em ação. Mas está tudo planejadinho e eu quero, nos próximos dias, divulgar isso com esse pessoal do Sírio-Libanês aqui, que já foi uma grande conquista. A gente conseguiu uma consultoria dessa gratuita, né? Vem um grupo de lá para cá, vem engenheiro de produção, vem médico, vem enfermeiro, tudo de forma gratuita para analisar e nos ajudar na rede. E essa rede ela não atinge só Porto Velho, só o João Paulo II. Ela atinge o estado inteiro. Que eles vão traçar estratégias para o município, por exemplo, lá de Ariquemes, a gente fazer uma parceria, um exemplo, fazer uma parceria com o município de Ariquemes, isso eu já fiz, já conversei com o prefeito Thiago Flores, já conversei com o secretário Dr. Marcelo, aqui em Porto Velho, articulando algumas coisas que nós podemos lançar mão para ajudá-los lá, que ao invés de trazer um paciente, dá um exemplo clássico, fratura de fêmur, precisa botar uma haste, eles têm lá o ortopedista, tem o hospital, mas não tem como comprar haste, que é alta complexidade, é uma coisa que é mais específico do estado, para as pessoas entenderem. E aí nós vamos traçar essa parceria, uma parceria mesmo, de tentar ajudar o João Paulo, que esse paciente está com a fratura de fêmur lá em Ariquemes, a gente vai tentar operá-lo lá. Um exemplo para você. E aí eu não trago o paciente para cá. Não trazendo para cá, eu diminuo o número de pacientes do João Paulo. Mas não é só isso também não, para o prefeito de lá é bom. Ele vai botar o médico dele para operar, vai usar o hospital dele. Só que para o paciente dele, que também tinha que vir deslocado de lá para cá, o cara vem e fica ali jogado no João Paulo, né, jogado entre aspas, vai ser operado aqui, vai ficar um mês internado, a família fica completamente deslocada. Se puder operar em Ariquemes, não é bom só para o João Paulo, não. Acaba sendo bom para o prefeito. Então já sentei com vários secretários de saúde de vários lugares do estado. Vários. Tentando traçar estratégias pequenas. Pequenas, pontuais, mas que ajudam a diminuir o fluxo para o João Paulo. Você termina? Com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho também é um plano maior, porque a grande maioria dos pacientes atendidos no João Paulo são de Porto Velho. Uhum. Né, e aí nós precisamos da parceria, porque infelizmente, do ponto de vista da Secretaria Municipal de Saúde, não tem cumprido algumas funçõezinhas que ela poderia cumprir. Certo. E aí nós vamos dar as mãos para eles e ajudar, não vamos só criticar. Não adianta eu ficar só criticando. Se eles não estão conseguindo resolver, vamos dar as mãos. Já conversei com a Eliana Pazini várias vezes por telefone e no gabinete, traçando estratégias para Porto Velho, para melhor atendimento da população. Não adianta criticar, a Semusa está fazendo tudo errado. Tem algumas coisas que realmente não estão corretas e que podem melhorar. E se eu posso ajudar, se eu posso auxiliar com o objetivo único de atender melhor a população, por que não fazer? Por mais que eu tenha que passar um pouco de recurso, tenha que lançar mão de algumas coisas do Estado também para ajudar e melhorar. E tudo isso diminui o número de pacientes no João Paulo II, e nós estamos falando só do João Paulo, mas também vai diminuir do Semetron, vai diminuir do Cosme Damião, que são hospitais preparados para atender os casos mais graves. E não justifica o Hospital Cosme Damião, por exemplo, atender um monte de criança com diarreia, criança com gripe, criança com... Não. Lá é um hospital para atender criança grave, com insuficiência cardíaca, com problema de meningite, com uma pneumonia grave, com sepsis, infecção generalizada. É para isso que é o Cosme Damião. Né? Atendimento de gripe, de febre, não é lá. A prefeitura tem que assumir isso. E, infelizmente, hoje, o Cosme Damião atende 250 crianças por dia, era para atender 70, os casos mais graves. Né? Criança com verminose, com diarreia, com gripe. Não Mais uma vez, a gente cai naquela palavra que nós começamos no início. Educação. Porque quando uma criança vai para um hospital como o Cosme Damião, muitas vezes por diarreia, por verminose, são coisas que muitas vezes são medidas que, se o povo fosse educado para isso, não iriam. Mas, na verdade, eu concordo, é educação, mas não é só educação. A prefeitura também tem que dar condição, não, lugar claro, para essa pessoa seja atendida. Porque a pessoa também bate numa porta, a porta está fechada, você está com seu filho com diarreia, é verdade. Você vai procurar uma porta que esteja aberta. É como o João Paulo. O cara com a unha encravada não é para ir para o João Paulo, mas infelizmente acaba chegando no João Paulo. Aí, dando um exemplo simples para você, o cara está lá com a unha encravada e está competindo com outro que caiu e quebrou o pescoço, quebrou a cabeça. Qual que tu vai dar prioridade, né? Qual que eu vou dar prioridade? Ele vai ficar ali 12 horas esperando, talvez, para operar a unha, porque a hora que eu vou atender ele, chega um outro mais grave. Mas ele está ali por quê? Porque ele não achou um outro lugar. Fernando, já que a gente está falando do João Paulo, a solução, nós já estávamos conversando antes de começarmos o programa, é a construção do Euro. Como é que está essa obra do Euro? Qual é o problema? Então, a obra ficou paralisada durante muitos anos. Está paralisada ainda? Está paralisada ainda. Agora já tá liberada para que se possa começar a correr atrás de licitação e de recursos. Só que o governo do estado não tem um centavo em caixa para isso. Na verdade, em alguns dias vão ser faladas outras coisas muito diferentes do que dinheiro em caixa. Que eu não posso adiantar aqui ainda, porque ainda está fazendo
Levantamento. O levantamento. Mas é muito diferente do que ter dinheiro positivo em caixa. Então não tem dinheiro. Depois que aquilo que a gente estava falando, a burocracia no Brasil é tão intensa que demora cerca de 1 ano para licitar esse hospital. Mas nesse momento, as licenças estão todas liberadas, a equipe de engenharia do hospital, da CESAL, está a todo vapor trabalhando nesse projeto especificamente, chefiada pela doutora Luciana. Ela está ali trabalhando todos os dias, eu peço um feedback diariamente dela. E aí, como é que está? O que evoluiu? O que não evoluiu? E está evoluindo. E aí, nos próximos dias, já ali meados de fevereiro, a gente já vai estar com algo mais concreto para que a gente comece a partir para essa parte de licitação, que demora. Infelizmente, é muita burocracia, infelizmente, é demorado. Não adianta, eu queria que fosse do dia para a noite, como eu queria. Todos nós queremos. Eu que sofri na pele a vida inteira no João Paulo, 9 anos de João Paulo II, né? E gosto do João Paulo II. Eu não quis sair, já me convidaram várias vezes para ir para o hospital de base, por exemplo, e eu gosto do João Paulo II. Eu gosto de estar ali, de poder ajudar as pessoas, porque eu acho que eu sou mais útil ali, naquele caos, eu consigo ajudar mais a pessoa, eu consigo ser mais humano ali e ajudar aquela pessoa que realmente estava sendo necessitada. Não que no João Paulo não fosse ajudar, no base não fosse ajudar, mas eu gosto daquilo ali, gosto do João Paulo e por isso é minha prioridade, é mudar, é transformar e fazer um outro. Agora, Fernando, então, nas hipóteses assim, mais otimistas, quando que a gente vai ter um euro pronto? Se você for extremamente otimista, 3 anos a 3 anos e meio. Então, meu amigo, vamos ter que passar mais 3 anos e meio vendo aquelas cenas no João Paulo? Vamos, não daquele jeito, porque o nosso objetivo agora é tirar aquelas cenas mais horríveis. Que é o pessoal tomando sol e chuva naquela garagem. Isso aí é inadmissível. Isso a gente vai tirar em breve. Em breve eu vou estar aqui falando com você que a gente conseguiu que não tem mais ninguém tomando sol e chuva. Agora, as paredes mofadas, a elétrica ruim, a hidráulica péssima, as enfermarias sem pia, que é um absurdo, né? As enfermarias velhas, acabadas. Isso aí o hospital tem 36 anos, com pouca manutenção. E é até difícil dar manutenção. Como é que você dá manutenção no hospital que é para caber 140 pacientes e que tem gente em todos os corredores, em tudo que é buraco, 900, tem né? gente? Como é que você vai dar manutenção? Precisa fazer uma pintura, uma reforma, tem Não, jeito? tem, impossível. Impossível. Então, isso vai deteriorando. Na sua casa, se você não der uma reforma de vez em quando, pintar, arrumar alguma coisa, vai virando bagunça. E o João Paulo tem essa dificuldade. Ah, vamos reformar aqui. Até tem algumas pequenas reformas, mas é muito difícil. Não dá para você fazer um negócio bem feito com aquele tanto de paciente ali dentro. Então, recapitulando, em breve nós vamos dar a notícia de que não tem mais pacientes na chuva, que não tem pacientes tomando sol. Isso vai ser em breve. Agora, construir outro hospital novo e resolver esse problema de vez, aí é 3 anos e meio, sendo bastante otimista. Você falou sobre hospitais novos. Nós temos, no governo Confúcio, tinham 2 hospitais que eram promessas de campanha, que é o Hospital de Guajará-Mirim e o de Ariquemes. E tem um terceiro também, que é o de Cacoal, que já está funcionando, eu não sei em que condições, mas já está funcionando. Dá para você falar um pouco sobre esses 3 locais? O complexo de Cacoal funciona razoavelmente bem. Né? Diminuiu bastante o número de pacientes que vinha para o João Paulo II. Né? Ainda precisa ter alguns ajustes, algumas melhoras. Pode melhorar um pouco mais, mas funciona razoavelmente bem. O Hospital de Guajará-Mirim deve ser concluído no primeiro semestre de 2019. Concluído só, né? Parede, teto e piso. Hospital. Construir um hospital é a parte mais fácil. O mais difícil é você tocar o hospital. Porque está lá o hospital. Agora pergunta, teve concurso público para contratar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem? Não. Tem planejamento, foi feito um planejamento anterior para que essa gestão que eu estou começando agora tivesse dinheiro em caixa para tocar o hospital, que custa 35 milhões por ano para manter o hospital. Tem esse orçamento? Não. Foi feito o planejamento? Não. O hospital vai ser entregue. Parede, teto, piso. Fernando, O hospital... por que não fizeram esse planejamento? O que... Aí você precisa perguntar para o pessoal que estava do ano passado para trás. Vão entregar o hospital. O hospital está pronto, vai ficar pronto daqui a alguns dias. E aí, né? E aí? Vai ficar um elefante branco lá em Guajará? Eu preciso lançar a mão de concurso público. Para isso eu tenho que ter orçamento. Eu preciso lançar a mão de orçamento para tocar o hospital. Eu preciso de médico, eu preciso de enfermeiro. Dá para tocar sem médico, sem enfermeiro, sem técnico? Difícil, né? Eu falo técnico de enfermagem, mas tem técnico de raio-x, técnico de laboratório, tem bioquímico, tem biomédico. Motorista, pessoal de limpeza, motorista, vigilância. Pessoal, eu preciso de gestão para esse hospital. Eu preciso geri-lo. Para gerir, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de limpeza, eu preciso de comida, eu preciso de segurança, eu preciso de manutenção predial, água, luz, telefone. E aí não tem nada previsto. Inclusive não está definido nem de quem será esse hospital. Se ele vai ser do Estado, se ele vai ser do município, se ele vai ser do governo federal. E na minha opinião tinha que ser os 3 juntos.
Eu acho que o município tem que assumir a sua parcela, o Estado tem que assumir uma parcela e o governo federal tem que assumir porque é uma região de fronteira. O apoio do governo boliviano. Isso aí o Itamaraty tem que negociar com o governo boliviano, que a gente atende muita gente da Bolívia lá. Então não está definido nem quem vai gerir o hospital. Construiu parede, teto, piso, beleza. E aí? Agora, José, né? Como é que vai ser feito? E agora, José? Provavelmente, vamos planejar esse ano para que tenha orçamento para o ano que vem. E tem uma briga judicial. Tem uma briga judicial para saber quem assume o hospital. O município não quer, teoricamente era para ser do município, não quer passar para o Estado quer passar para o município, e tem uma briga judicial que ninguém sabe como é que vai ficar. Esse filho ninguém quer assumir. Isso aí no fim. Tá mais ou menos assim, cara. É triste isso, porque é um hospital grande que poderia atender muita gente, mas infelizmente construir o hospital é o mais fácil. Te garanto isso. É a mesma coisa de você pegar um cara, compra lá um Grand Cherokee, um carro chique, entrega na mão dele, o cara ganha R$1.000 por mês. Aí o seguro do carro é R$20.000 por ano, a gasolina do cara, se ele for para trabalhar e volta, ele vai gastar R$2.000 por mês de gasolina, e ele vai gastar não sei mais o que, o cara tá lá com um Grand Cherokee na garagem, mas ele ganha um salário mínimo. Ele não consegue nem ligar o carro. É um elefante na garagem. Eu fiz uma comparação meio... Mas é uma verdade, para analisar, hoje a situação é essa. Hoje a situação é essa, infelizmente. Mas não estamos de braços cruzados. Não é o nosso foco agora, o foco é João Paulo II. Mas nós temos um foco principal e tem outros focos pequenos. O Hospital de Guajará está no nosso planejamento. Nós estamos correndo atrás para tentar, o mais breve possível, botar para funcionar. E o de Ariquemes? O de Ariquemes é um caso mais difícil, porque o Ariquemes apenas começou a obra. O de Guajará já tem 90% construída. O de Ariquemes falta construir 90%. Então, o de Ariquemes é um caso assim, que ainda demanda recurso, demanda muito mais tempo para concluir a obra, alguns anos ainda para concluir. Aí, para esse, dá tempo de a gente planejar orçamento. Para quando for entregar, que a gente tenha orçamento, que a gente tenha pessoal, que a gente consiga gerir. Saber quem vai gerir, quem vai cuidar do hospital. Fernando. Ângelo é meu primo. Você entendeu que o problema da saúde é muito maior do que as pessoas conseguem enxergar às vezes? Muito, e tem muita pergunta aqui, o internauta está participando. E infelizmente é aquela história do nosso tempo, né? Que eu tenho outro compromisso. Deixa eu só dar um alô para o nosso internauta aqui, claro, tá bom? Manda um alô para os nossos internautas. O pessoal está aqui ligado. O Joel Garcia, regulação. Está perguntando a Rosângela. Valeu, Joel, um abraço, obrigado. Aliás, eu pediria a você, então, já que teu tempo eu sei que está restrito, se tu puder, a tua assessoria, acessa essa página nossa do Rondônia ao Vivo no Facebook, vê essas perguntas e manda para esse pessoal. Tem todo interesse. Que o nosso internauta é um pessoal que participe e eu acho muito chato ele fazer a pergunta e ficar no ar. Não vou te perguntar por causa do tempo. Isso é muito bom pra gente, porque algumas coisas que as pessoas sugerem, agora nesses dias, como eu tenho muita rede social e rede social intensa e eu participo disso. As pessoas mandam várias sugestões, pessoas leigas que estão lá na ponta, mas mandam a sugestão pra gente que é importante, que a gente consegue botar em prática e resolver um problema. Com certeza. Então é importante, essa participação da população é extremamente importante. Tem algumas pessoas que só querem criticar, mas de um modo geral, muita gente dá sugestões boas. Hoje de manhã eu recebi uma sugestão boa pelo WhatsApp. Então assim, manda aí no Facebook, manda que a gente vai ler, a nossa equipe vai ler, tentar filtrar algumas coisas, vamos responder as pessoas, mas dali surgem também boas sugestões que a gente pode colocar em prática, porque por mais que eu trabalhe no João Paulo, por mais que eu ande na periferia, até com trabalhos voluntários meus, ando na periferia de Porto Velho, do interior toda aqui, periferia todinha eu conheço, tudo que é bairro, tudo que é lugar, fazendo trabalho voluntário há mais de 10 anos. Trabalho meu particular, que não tem nada a ver com o governo, que nunca teve nada a ver com isso, mas pode ter um detalhezinho lá na ponta que eu não conheço. Aquela pessoa, por mais leiga que seja uma pessoa bem simples. Percebeu aquilo. Percebeu, me dá uma sugestão, e uma sugestão que dá para colocar em prática, dá para resolver um problema e às vezes com pouco recurso. Meu caro internauta, eu vou ler aqui as perguntas, vou ler o nome de vocês e a assessoria do secretário Fernando Máximo vai responder para você. Cobrem, por favor, cobrem. Que eu acho que nós aqui no Brasil temos que ter esse hábito de cobrar de quem está no comando dos órgãos públicos aí. Então vou ler aqui, tá? Rosângela Campos, o que será da saúde de Rondônia? Sabemos que o doutor é conhecido dos problemas. E as soluções? O que fazer? Ela falou que está há 1 ano exatamente esperando uma cirurgia de vesícula e nada. Olha, a galera tá sabendo já, hein? Valeu, Rosângela, um abraço para você. O Joel Garcia, os exames que não fazem aqui, como o PET, CT, o TFD, vai funcionar e atender os pacientes de câncer ou vai recusar, secretário? Como vai ser? A Rosângela sobre o Novo João Paulo, que nós já falamos também. Carmen Cristina da Silva, esse é mestre no que faz. Parabéns, Fernando Máximo. Fernando Máximo, 6º médico de excelência. Botou V33, acho que é 8º médico de excelência.
Acho que pode ser por causa do Facebook. Eu tenho 9 perfis, então o Fernando máximo 8. Ela deve ter colocado aí. Tu é famoso no Facebook então, hein? 9 perfis é gente. Cara, ele lotou o nono agora. Eu vou ter que fazer o 10º perfil. Que bom. Valeu, Carmen. Um abraço pra você. Obrigado pela tua audiência. Fábia Santos, sou fã. Todo o meu apoio e admiração. Valeu, Fábio. Aí, tem umas fãs suas. Sabá Silvana. Até aqui o senhor tem razão, secretário. Temos que mudar nossa cultura. Valeu, Sabá Silvana. Um abraço. A Gisélia Lobo. As pessoas pensam que com ela é diferente. E daí não tem nada de diferente. Só acredita quando acontece. Vamos sobre a questão das pessoas que acham que podem beber, podem sair à noite, não vai acontecer e acontece. Pode acontecer. Valeu, Gisélia. Um abraço para você. O Joel, de novo, concordo com a explanação. Mas vamos ficar na entrevista e aproveitar o tempo para falar da melhoria da nossa saúde em Rondônia, secretário. Tá certo. A Keila Falcão Veiga, ele está falando unicamente da saúde de Porto Velho. Não, ele falou do estado, falou de Guajará, falou de Ariquemes, falou do hospital de Cacoal. Então depois tu assiste de novo, hein, Keila? Um abraço para você e obrigado. Parabéns, valeu, Keila. Um abraço para você, minha amiga. Giovana Barros. Quero saber como vai ficar a situação do João Paulo, pois o nosso estado está numa situação insustentável. Outra coisa são as unidades de saúde que estão totalmente sem condições humanas de atendimento. Enquanto isso, o prédio luxuoso da Assembleia Legislativa é inaugurado. O que o senhor tem a dizer desta realidade? Já falou. Eu vou responder depois. A Luzia Marciel. Ele é bom para falar, mas para resolver o problema tá difícil. Tenho 2 crianças, tá certo. Ele está começando agora, hein, gente? É um problemão, que saúde não é coisa fácil, hein? Um abraço, Luzia. Quem mais? A Michele Cabral. Pois é, eu tenho uma amiga que está com pedra na vesícula, até agora nada. Tá só tendo crise e nada de cirurgia. Estão esperando ela morrer, só pode ser. Tá certo, olha, é mais um problema. O pessoal vai te responder depois, ouviu, Michele? Um abraço para você, obrigado. O Jefferson Martins. Vejo que o secretário é uma boa pessoa, mas é necessário entrar em ação, pois os hospitais da capital continuam do mesmo jeito. Um abraço. Tá certo, Jefferson. Quem mais? Então, beleza. Parabéns, secretário Fernando, pela coragem. É o Joel Garcia que está falando. Pessoal, muito obrigado e valeu pela participação de vocês. Meu caro Fernando, eu sei que você está correndo, teu horário está pouco, teu tempo, como diz o outro, está imprensado. Então eu te deixo as nossas câmeras, nosso microfone para as tuas considerações finais. Então, cara, olha só, a entrevista foi tão legal que nós estamos falando há quase 50 minutos aqui. Rapaz, o cara cronometra tudo, gente. Como eu tenho esse compromisso agora, que eu já tinha te falado previamente, mas a entrevista foi muito legal, muito bacana, porque a gente começa a falar da saúde, tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser feita. Né? Então, eu quero dizer para as pessoas que os problemas são crônicos, que não dá para resolver num passe de marcha. Eu queria construir o hospital e entregar amanhã o novo João Paulo. Não é bem assim que funciona. Mas nós estamos trabalhando diuturnamente. Hoje, quinta-feira, feriado, está aqui eu, a minha secretária adjunta, está aqui do lado, a Catiane. A equipe da CESAL está completamente empenhada, todos capitaneados pelo governador Marcos Rocha, que me pede todos os dias relatório. E aí, como é que está? E as reuniões, como é que estão sendo feitas? Cobra, trabalho. Nós estamos trabalhando diuturnamente e eu vou ter isso em pouco tempo, voltar aqui, falar com você, falar com os meios de comunicação e mostrar, olha, fizemos isso, isso e isso, já melhorou bastante. Está ótimo e perfeito? Em curto prazo, não. É quase impossível isso, porque o problema é crônico. É mais ou menos igual aquela pessoa que pesa 200 quilos, faz 40 anos que vem comendo errado, come tudo errado e bebe, faz tudo errado. Aí depois, num certo dia, ele fala assim, agora eu vou parar de jantar. Aí depois de uma semana ele quer que ele esteja com 70 quilos de novo. Né? Então, é muito complexo. Mas estamos trabalhando diuturnamente, não paramos nem sábado nem domingo. Eu estou atendendo no gabinete de 7h30 da manhã até 11 horas da noite, quase todos os dias. 11 da noite. Atendo todo mundo que tem para atender, despacho e começa os planejamentos. Planejamento à tarde e à noite, até tarde da noite, com a equipe da CESAL, uma equipe extremamente técnica e com o apoio total e restrito do governador Marcos Rocha. A saúde é prioridade para ele. A construção do novo João Paulo é prioridade não só para ele, para mim, para toda a equipe da CESAL. Mas estou falando do governador porque ele está empenhado nisso. Nós fomos a Brasília pedir recursos para isso. Fui eu junto com ele, no Ministério da Saúde, andar atrás disso. Fomos no Exército pedir parcerias para isso.
Então a saúde é foco do governo, é foco nosso. Eu preciso mudar, nós precisamos correr atrás e mudar a saúde de Rondônia. Não dá para suportar mais as pessoas sofrendo como estão. 100% eu acredito que nunca vai ficar, é muito difícil você conseguir. Mas tentando diuturnamente, de forma honesta, veja bem, honesta, transparente, essa secretaria, não sei se tinha rolo para trás, tinha alguma coisa errada. De agora, na nossa secretaria, isso não vai existir, não tem mais nada de errado, é tudo preto no branco. Vamos aproveitar cada centavo que tiver para a saúde e investir no nosso cidadão. Para mim, Ivan, para mim, pessoalmente, estar na secretaria hoje, do ponto de vista financeiro, é prejuízo. Eu ganho menos na secretaria do que eu ganhava antes. Operava no hospital da Unimed, operava privado aí nos hospitais, e aulas, e faculdades, etc. Mas eu estou lá por um ideal. Um ano atrás, eu jamais pensaria que iria ser secretário de saúde. Eu aceitei por causa dessa nova proposta, dessa proposta de mudar o Brasil, de ter uma luz ao fundo do túnel. O governador falou, olha, eu estou indo nessa, vamos comigo? Eu falei, governador, na minha cabeça eu nunca pensei nisso, em ser secretário. Né? Porque realmente é uma pasta muito complexa, muito difícil, tem muito problema, tem muito processo, tem muita coisa. Dia 1º de janeiro, nem nomeado oficialmente eu estava, eu recebi uma multa de R$50 mil no meu CPF, porque não tinha vaga num leito de UTI numa cidade do interior. R$50 mil e a multa é no CPF do gestor, dia 1º de janeiro. Mas você imagina, os problemas são crônicos de 20, 30 anos atrás, e no primeiro dia de mandato, antes de ser nomeado oficialmente, já tinha sido multado pelo Tribunal de Justiça por um paciente do interior que não tinha uma vaga na UTI. E aí essas multas são constantes, todo dia tem mandado judicial e etc. E isso acaba, de certa forma, a gente toma muito tempo com isso, mas a gente precisa atender, obviamente, todos os mandados judiciais, a gente conta com a parceria desses órgãos também, de controle e etc. Mas eu quero conclamar as pessoas para nos ajudarem. Você que está em casa, até com a oração, a gente precisa muito de oração. A gente sabe que não é fácil, é difícil, a gente está trabalhando dia e noite. Sábado, estava com o pessoal de Cacoal reunido. Domingo, dia inteiro no hospital de base. Aí emenda segunda, terça, quarta, quinta, hoje é feriado, estou aqui. Daqui eu tenho outra entrevista agora, tudo falando de saúde, tentando resolver. E aí à tarde vamos sentar para rever mais algumas coisas. A secretária adjunta, que é minha amiga e extremamente técnica, a gente chega em casa às 11 horas da noite, às vezes ficamos até 1 hora da manhã no telefone, já resolvendo outras coisas. Sai da CESAL às 11 da noite e continua. Objetivo qual é? Mudar o Brasil. A gente está se dedicando, mudar Rondônia, mudar a nossa saúde. Nós acreditamos que se a gente quer mudança no país, tem que partir da gente. Então vamos nos sacrificar. Não é o sonho meu de ter um João Paulo novo, de poder trabalhar dentro do João Paulo novo, como cirurgião, por exemplo? Então vamos correr atrás. Se agora estamos tendo a oportunidade, se o governador nos chamou, vamos nos dedicar, vamos fazer a nossa parte para que a gente tenha uma saúde melhor. E essa gestão vai ser pautada pela honestidade, pelo trabalho, pela transparência e pela realização de grandes feitos para termos uma saúde melhor para o nosso estado de Rondônia. Estamos trabalhando em parceria com o Tribunal de Contas, transparência total e completa com eles, Ministério Público, e contamos com o Judiciário também, nesse auxílio para a gente. Contamos com cada um de vocês, contamos com a imprensa, de cobrar as coisas ruins que podem, porventura, ter, mas também mostrar as coisas boas, mostrar esse trabalho contínuo e intenso que nós estamos fazendo e essa força de vontade que temos de melhorar, mesmo no meu caso, recebendo prejuízo financeiro, mas uma dedicação, um sonho, uma meta, um objetivo de melhorar, de ver as pessoas tendo a saúde de melhor qualidade. Meu irmão, me desculpa, Não. Vamos ter que ir lá. Muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores e nos ajudem. Nos ajudem. Fernando, nós aqui do Rondônia ao Vivo só agradecemos o teu tempo, você veio aqui conversar conosco, dizer que estamos de portas abertas, quando precisar, e por favor, nos coloque na sua lista de quando estiver acontecendo coisa boa, gente, coisa ruim, tá? Para esclarecer aqui com a gente. Com certeza, meu irmão. E a você, meu caro internauta, aproveite esse aniversário de Porto Velho, se for beber, não dirija, não ande de moto, vá de carona, vá a pé, mas por favor, não faça isso, tá bom? Meu amigo, um abraço e até amanhã, que Deus fique contigo e com tua família.